2018 já passou, 2019 já começou. Já estamos no mês de janeiro, chegando na metade. Daqui a pouco é fevereiro, março, abril, maio, junho. E o ano se passa muito rápido, eu não sei se você já percebeu, mas a sensação que eu tenho é que cada vez que a gente vive, a gente vê que o tempo tem passado muito rápido, mas muito rápido mesmo. E eu não sei como é que você se sente em relação a isso, se você fica um pouco com medo, assustado, porque a gente tem sonhos a realizar, e para a gente realizar sonhos e metas, cumprir alvos, a gente precisa saber lidar com o tempo. E o tempo ele não espera, o relógio nunca para. A noite nem o dia vai parar para você, porque você passou por algum problema. Mas eu quero deixar uma palavra específica aqui para cada um de vocês. Existe uma palavra que se chama culpa. E a culpa é um sentimento terrível. A culpa, ela nos paralisa. A culpa, ela nos deixa sempre na mesma posição. E a gente nunca consegue sair do lugar por causa da culpa. A culpa é um sentimento que ela começa na mente, que parte para as nossas emoções, que toma conta do nosso comportamento, que toma conta de tudo na nossa vida. E quando a gente menos espera, a gente sente-se culpado por alguém que já se foi na nossa vida, pelo relacionamento que não deu certo. A gente sente-se culpado por tudo que acontece ao nosso redor. E daí vem uma grande coisa na nossa vida que são a acusação. E geralmente que quando a gente tem esse sentimento de culpa, a gente sente-se acusado por algo. E na Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma posição que você precisa tomar para sair da culpa. Se 2018 não foi bom, você precisa tomar 5 passos na sua vida. E eu separei esses 5 passos bem especial para ajudar aquelas pessoas que não sabem lidar com a culpa. O primeiro passo que você precisa tomar é entender que você não é perfeito. Isso mesmo, você não é perfeito. Você está sujeito a falhas, você está sujeito a erros, você está sujeito a tudo na sua vida. Você não é perfeito. E quando você entende isso, você começa a saber lidar com as suas falhas de uma forma completamente diferente. Porque você entende que você é sujeito a erros. Se teu pai te abandonou, se tua mãe te abandonou, se sua família não é legal, se teu casamento não tá bem, se você não consegue lidar bem com seus filhos, se você não consegue lidar bem com seus relacionamentos ao seu redor, se o seu trabalho também não vai muito bem, entenda uma coisa, você não é perfeito. Você está sujeito a erros. Porque tudo que está ao nosso redor, o mundo, ele nos cobra o tempo inteiro. O mundo nos cobra ser pessoas melhores. A gente tem que dar sempre o nosso melhor no trabalho. Temos que ser o primeiro da nossa turma, na sala, na faculdade. Seja lá o que for, a gente tem que ser o primeiro. E quando a gente começa a entender que não somos perfeitos, a gente começa a assumir que as falhas são necessárias para se chegar num estágio da vida melhor. Eu confesso a vocês que se não fosse pelos meus erros, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu continuo errando, mas sempre lutando e acreditando que Deus tem algo melhor para mim e que eu posso ser uma pessoa melhor. E que eu não posso deixar com que os meus erros e que a culpa tome conta da minha mente ou tampouco do meu coração. Segunda coisa, troque a culpa pela responsabilidade. O sentimento de culpa gera irresponsabilidades. Pessoas que se sentem culpadas, elas não assumem o controle da sua vida mais. Por quê? Porque ela tem medo de errar de novo. E geralmente essas pessoas que têm medo de errar não têm responsabilidade. E geralmente, como estão cansadas de se culparem, começam a culpar o outro. Acontece muito isso e com várias pessoas. Culpa tudo ao seu redor, se culpa, mas não assumem a responsabilidade. Assumir a responsabilidade não é apenas admitir os erros, mas assumir a responsabilidade é você entender
que, embora você erre, você precisa aprender a lidar com os seus erros e vencer cada etapa da sua vida. Ser responsável é amar a si mesmo. Terceira coisa que você precisa entender: não deixe que os seus sentimentos te governem. Isso mesmo, teus sentimentos não podem te governar. O ano de 2019 já começou. E talvez você tenha pensado, a gente sempre cria expectativas. O ano começou, novas chances, novas oportunidades, recomeços e tantas outras coisas. Mas ele não começou como você queria que ele começasse. E daí agora o que é que você vai fazer? Então vem o sentimento de culpa, medo, vem o sentimento de abandono, vem o sentimento de perda, vem o sentimento de que a gente não consegue crescer mais uma vez. E isso é terrível. Então, eu quero te ensinar hoje a você não deixar ser governado pelos seus sentimentos. Aquelas pessoas que têm medo e sentem-se culpadas, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele nos ensinou que quando a situação está muito difícil, a gente precisa olhar para o alto e confiar em Deus. Jesus, ele veio aqui na terra, a Bíblia diz lá que Jesus, ele veio à terra, ele se colocou no nosso lugar, levou a cruz, e ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus tem muito a ver de não deixar ser governado pelos seus sentimentos. Porque os sentimentos, ele age como uma onda. Eu não sei se você já esteve numa praia, eu pelo menos morro de saudade da minha cidade de Recife, mas eu já fui numa praia que eu lembro que ela tinha muitas ondas. E eu lembro que as ondas, ela me jogava para um lado, me jogava para o outro, e às vezes eu me sentia confuso, porque tentando sair da água, porque as ondas vinham uma em cima da outra. O sentimento, geralmente, ele faz isso. Ele vem como uma onda, ele te cobre. Quando você respira, já vem outra coisa, já vem outra onda, e já vem outro sentimento, já vem outro sentimento. E quando você menos espera, você está sendo governado pelos seus sentimentos. Eu sei que existe uma discussão entre: será que eu devo ser governado pela minha razão ou pelos meus sentimentos? A Bíblia também diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. A gente começa a entender que os nossos sentimentos, eles não podem nos governar. Por quê? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem uma tendência a deixar ser governado pelos sentimentos que são bons, mas às vezes os sentimentos bons são traiçoeiros. Eu não sei se você já pensou o seguinte: poxa, eu quero tanto esse emprego. Você consegue esse emprego. Quando você menos espera, não era aquilo que você imaginava. Você se relaciona com uma pessoa e você diz assim: poxa, eu amo demais essa pessoa, e de repente não é aquela pessoa que você imaginava. E diante de tudo isso, você começa a lidar com esse sentimento, você começa a deixar ser governado por esse sentimento, e quando você menos espera, você é uma pessoa dominada por aquilo que você tem sentido no momento. Então, chegou a hora de você virar a chave da sua vida e assumir o controle e a responsabilidade. Quarta coisa que eu tenho para te dizer: não desista de você. Isso mesmo, não desista de você. Eu penso da seguinte maneira: existem fases da nossa vida que a gente fica só. Existem fases da nossa vida que ninguém acredita em nós. Mas a melhor fase da nossa vida é aquela que todo mundo olha para você e diz: olha só, fulana ou fulano, ele não vai dar certo nisso. Aquilo que ele está planejando não vai acontecer. Mas você olha para dentro de você e você sente uma confiança enorme. Essas pessoas que têm esse sentimento, que têm essa vontade, que têm essa certeza, são essas pessoas que acertam. Aquelas pessoas que são governadas pelo que os outros dizem, essas pessoas nunca acertam. Essas pessoas sempre erram. Mas aquelas pessoas que não desistem de você mesmo, elas olham para dentro de si e enxergam força, enxergam esperança, enxergam razão, enxergam solução para tudo. Por quê? Porque elas não desistiram de si mesmo. Isso mesmo. A quarta coisa: não desista de você. Por favor, não desista de você. Vou dizer mais uma vez: nesse ano de 2019, não desista de você.
Os sonhos, os planos que Deus tem para a nossa vida estão mais próximo do que a gente imagina. A quinta e última coisa, faça acontecer hoje. Isso mesmo, faça acontecer hoje. Eu quero encerrar dizendo isso para você o seguinte. Eu lembro quando eu era bem jovem, 13, 14, 15 anos, eu dizia o seguinte: aos meus 23 anos, eu já vou ter tudo na vida. Já vou ter casa, carro, já vou estar casado, já vou estar cheio de filhos, já vou ter isso. E geralmente a gente vê que as coisas não acontecem da nossa maneira. E eu passei a imaginar o seguinte: antes eu pensava muito assim, daqui a 5 anos como é que eu vou estar? Daqui a 10 anos como é que eu vou estar? E esse ano de 2019, já no ano de 2018, eu passei a treinar da seguinte maneira, a planejar a minha mente. Para você que não sabe, a nossa mente ela tem um relógio. Mas esse relógio ele não é cronológico. Ele não funciona conforme o tempo funciona. Esse relógio, ele pode ser governado por você mediante as suas decisões que você toma. Comece a planejar o seu dia e você planeja o amanhã. Depois você planeja a sua semana. Não se preocupe com o mês que vai vir. Se preocupe com hoje, com agora e com o que você vai fazer amanhã. Por exemplo, eu sei que amanhã eu tenho uma prova no college, eu tenho que fazer uma prova e eu passei a estudar para essa prova, passei a ler um pouco mais para essa prova, porque eu estou planejando para essa prova. Mas eu tenho daqui a 3 meses uma outra prova que vai ser muito mais difícil. Eu não posso me preocupar com essa etapa da minha vida que vai ser daqui a 3 meses. Eu preciso me preocupar com essa prova de amanhã, estudar hoje e ir me preparando dia após dia. Gente, a vida é um processo. A vida não funciona conforme um relógio. Esse relógio que está aqui na nossa mente e que está aqui no nosso coração, ele é um processo. A vida é um processo. A vida é feita de fases. Não se culpe mais pelos seus erros. Faça 5 coisas. Admita que você não é perfeito. Assuma que você tem muitos erros. Segunda coisa, troque a culpa pela responsabilidade. Terceira coisa, não deixe que seus sentimentos te governem. Quarta coisa, não desista de você. Quinta coisa, faça acontecer hoje. O que é que você quer que comece amanhã? Que aconteça amanhã. Então, prove desse sentimento de liberdade. É muito ruim viver na culpa. Eu não desejo isso para ninguém. Sentir-se acusado o tempo inteiro. Esse é o papel de Satanás. Olhar para os seus erros e te culpar o tempo inteiro. Prove do amor de Deus na sua vida. Prove da liberdade do Senhor. Beijo para cada um de vocês. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Feliz 2019.